Depois do empate frustrante contra o Cruzeiro, o Palmeiras entra em uma semana decisiva, com os olhos completamente voltados para o confronto contra a LDU pela Libertadores. A atmosfera já começa a esquentar nos bastidores e no coração da torcida, e o técnico Abel Ferreira, sempre estratégico nas palavras, fez questão de convocar os palmeirenses para uma noite mágica no Allianz Parque. Ele não pediu apenas apoio, ele praticamente implorou por intensidade vinda das arquibancadas do primeiro ao último segundo. Segundo Abel, ele sente que algo especial está para acontecer, mesmo sem saber explicar exatamente o que. E é disso que o Palmeiras precisa agora, de uma explosão de energia, foco absoluto e, principalmente, futebol de alto nível. Mas a verdade é que, se o desempenho contra a LDU for o mesmo do último jogo, vai ser difícil contar só com a torcida. O empate com o Cruzeiro escancarou mais uma vez a dificuldade que o Verdão tem enfrentado quando joga contra equipes mais organizadas e que pressionam desde a saída de bola. Em certos momentos da partida, parecia até que o Cruzeiro era o mandante, dominando o meio de campo e deixando o Palmeiras sufocado. O time de Abel não conseguia construir com qualidade, apelando o tempo inteiro para o chutão, com Carlos Miguel tendo que rifar bolas sem direção por conta da marcação alta do adversário. E isso não é novidade. Já faz tempo que se percebe que times que marcam pressão conseguem neutralizar o estilo de jogo do Palmeiras. O Cruzeiro saiu jogando com facilidade, teve liberdade demais para tocar a bola e conduzir suas ações ofensivas. Do outro lado, o Palmeiras parecia travado, sem reação, com os jogadores desconectados. E o que dizer do Carlos Miguel? Foi, sem dúvida, o melhor em campo. Fez pelo menos 3 defesas impressionantes, incluindo uma defesa cara a cara com Caio Jorge no final da partida, que poderia ter sacramentado uma derrota do Verdão em casa. Se não fosse por ele, o resultado poderia ter sido bem pior. E como se não bastasse a atuação abaixo da média, o Palmeiras ainda teve que lidar com a polêmica do gol anulado. O lance em que Sosa finaliza depois de uma dividida com Cássio gerou muita discussão. Na transmissão, deu-se a entender que o goleiro já tinha a posse da bola, mas em outros ângulos ficou claro que não. Cássio ainda estava tentando abafar o lance, mas Sosa foi mais rápido e conseguiu tocar na bola antes da finalização do goleiro. A bola bateu no peito de Cássio, escapou, e Sosa finalizou. Um lance interpretativo, sim, mas difícil de aceitar o gol sendo anulado num momento tão decisivo. A arbitragem do Rafael Klein e do VAR foi, no mínimo, questionável. A condução do jogo gerou revolta na torcida e nas redes sociais. Outro lance que levantou polêmica foi a dividida entre Gustavo Gomes e um jogador do Cruzeiro. Pela velocidade e proximidade, ficou claro que o zagueiro do Verdão chutou a bola e não teve tempo hábil para recolher o pé. Quem já jogou bola sabe que, em certos momentos, não tem como frear o movimento. Mesmo assim, em outras situações parecidas, já vimos jogadores serem expulsos. Fica aquela dúvida, se fosse em outra circunstância, com outro time, será que o critério seria o mesmo? A reclamação também foi grande sobre o que aconteceu em um lance semelhante entre Pulgar e Maurício, no jogo entre Flamengo e Internacional, que não teve a mesma repercussão ou rigor. A arbitragem deixou a desejar em vários momentos. Foram 42 minutos de bola rolando num jogo extremamente picotado, cheio de interrupções e cera por parte do Cruzeiro. Em um determinado momento, o goleiro do time mineiro ultrapassou 8 segundos com a posse da bola, o que pela nova orientação da arbitragem deveria ter gerado um tiro livre indireto para o Palmeiras, o que não aconteceu. Para completar, o Palmeiras pressionava com um a mais, tentando o gol da vitória, quando um episódio lamentável aconteceu, um torcedor arremessou uma garrafa nas costas do goleiro Cássio. Esse ato isolado, mas gravíssimo, pode custar caro ao clube. O torcedor foi identificado, levado ao juizado especial criminal e o Palmeiras já fez um boletim de ocorrência. A diretoria também divulgou uma nota repudiando totalmente esse tipo de atitude e reforçando que esse comportamento não será tolerado. Ainda assim, o clube corre risco de ser punido com perda de mando de campo ou até mesmo com portões fechados nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. E tudo isso por causa da irresponsabilidade de um único indivíduo. Fica a dúvida. Como ele conseguiu entrar com uma garrafa aparentemente cheia de líquido, algo que não é permitido no Allianz Parque, onde geralmente tudo é servido em copos plásticos?
São falhas de segurança que precisam ser corrigidas urgentemente. Enquanto isso, fora de campo, uma novidade positiva: o Palmeiras confirmou uma nova parceria com a CIMED, empresa farmacêutica que agora estampará sua marca na omoplata dos uniformes do time masculino, feminino e das categorias de base. O contrato vai até dezembro de 2027 e vai render aos cofres do clube um total de R$ 57 milhões. Um acordo importante para reforçar as finanças do Verdão e manter a estrutura do clube cada vez mais sólida. A parceria foi anunciada oficialmente com direito à presença de João Adib e Leila Pereira no gramado, antes da partida contra o Cruzeiro. Além disso, havia a expectativa de que Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid cotado para assumir a seleção brasileira, estivesse presente no Allianz Parque para observar alguns jogadores. No entanto, ele adiou sua viagem ao Brasil. E olha, ainda bem. Se tivesse vindo para assistir essa partida, certamente não teria saído muito impressionado. O futebol apresentado pelo Palmeiras esteve bem abaixo do que se espera de um time que briga pelo título do Campeonato Brasileiro e está nas fases decisivas da Libertadores. O empate contra o Cruzeiro não foi apenas mais 2 pontos perdidos, foi a repetição de um problema crônico, a dificuldade contra times do G6. E mais uma vez o Palmeiras tropeça quando poderia abrir vantagem. O time segue com 62 pontos, apenas um à frente do Flamengo. A diferença, que poderia ter sido ampliada, virou uma pressão ainda maior para a sequência do campeonato. A performance irregular diante de adversários diretos preocupa, ainda mais em uma reta final onde cada ponto pode definir o campeão. Agora, o momento é de virar a chave. O elenco se reapresenta já focado completamente na LDU. Não dá mais para jogar o mesmo futebol apático e previsível dos últimos jogos. A Libertadores não permite esse tipo de oscilação. É preciso entrar com sangue nos olhos, intensidade desde o primeiro minuto, marcação alta e, principalmente, eficiência. Porque, sinceramente, o que se viu contra o Cruzeiro foi um Palmeiras travado, desconcentrado e sem poder de decisão. E é exatamente por isso que o discurso do Abel Ferreira precisa ecoar não só nas arquibancadas, mas também dentro do vestiário. Ele falou em noite mágica, mas para que a magia aconteça, é preciso fazer por merecer. A torcida vai estar lá, empurrando, cantando, apoiando. Mas o futebol, o verdadeiro futebol do Palmeiras, tem que aparecer também. E se tem algo que precisa mudar urgentemente é a postura do time diante da pressão. O Palmeiras já mostrou em várias ocasiões que sabe se impor, que sabe jogar com intensidade e que tem qualidade para dominar jogos. Mas o problema é justamente essa inconsistência. Em uma semana, o time atropela adversários com autoridade, na outra, parece desligado, sem reação. Contra o Cruzeiro, ficou evidente que, mesmo com um jogador a mais, o time teve extrema dificuldade para furar a retranca e criar oportunidades claras. A posse de bola era estéril, sem profundidade, e o meio-campo, que deveria ser o cérebro do time, simplesmente não funcionou. Dudu segue fora, Rony oscila demais e Flaco Lopes não consegue encontrar o espaço ideal dentro da área. O time sente a falta de criatividade, de alguém que pegue a bola, puxa a responsabilidade e desafia a defesa adversária. É como se o Palmeiras entrasse em campo esperando que algo caia do céu. E na Libertadores, isso é fatal. Ainda mais contra uma equipe como a LDU, que, embora não viva seu melhor momento, é copeira, sabe jogar esses duelos e vai entrar com sangue nos olhos para complicar a vida do Verdão. Jogar em Quito já foi um pesadelo, e agora, no Allianz, a missão é reverter essa pressão com futebol, intensidade e frieza para decidir. A grande dúvida para esse confronto está justamente em como Abel Ferreira vai montar a equipe. O treinador já demonstrou que é capaz de surpreender em jogos decisivos, mas também já foi bastante conservador quando o time precisava de mais ousadia. A torcida quer um Palmeiras propositivo, que vá para cima, que não tenha medo de assumir o protagonismo desde o apito inicial. É hora de esquecer os erros do jogo passado e usar a indignação como combustível. A confiança da torcida ainda existe, mas ela está no limite. Ninguém mais aguenta ver um time recuado, rifando bola e dependendo de lampejos individuais para resolver partidas tão importantes. Outro ponto que tem pesado é o desgaste físico.
É visível que alguns jogadores estão no limite, e isso afeta diretamente a intensidade do time. Mas esse é o tipo de coisa que precisa ser gerida com inteligência. Se alguns atletas não estão rendendo, é preciso mexer. O elenco é qualificado, e existem peças que podem oferecer mais energia e vitalidade dentro de campo. Não adianta insistir em nomes que claramente não vivem um bom momento. A Abel vai ter que fazer escolhas duras, colocar os melhores em campo, independentemente do peso do nome ou do histórico recente. E se a parte tática ainda é um desafio, a parte emocional também precisa ser trabalhada com urgência. O Palmeiras parece sentir demais quando as coisas saem do roteiro. Quando leva um gol ou sofre pressão, o time desestabiliza, se desconcentra e começa a errar passes bobos, a tomar decisões precipitadas. E isso ficou claro diante do Cruzeiro. O jogo não estava sob controle, e a equipe simplesmente não conseguia se encontrar em campo. Esse tipo de postura é muito perigosa em mata-mata. Contra a LDU, qualquer vacilo pode ser fatal. Um gol sofrido no início complica tudo. E se o time não tiver maturidade para manter a calma e reverter o placar com inteligência, a eliminação pode se tornar uma realidade. Outro aspecto que precisa ser citado é a mentalidade em casa. O Allianz Parque precisa voltar a ser um verdadeiro caldeirão. Nos últimos jogos, mesmo com bom público, a atmosfera não tem sido aquela que empurra o time o tempo todo. Claro que a torcida faz sua parte, mas ela também reage ao que vê dentro de campo. Se o time entra sonolento, sem agressividade, é natural que o clima esfrie. Por isso, é fundamental que o Palmeiras entre em campo na quinta-feira com uma postura agressiva, pressionando, finalizando, forçando o erro do adversário. O torcedor quer vibrar, quer explodir junto com o time. A conexão entre arquibancada e campo precisa estar no seu ponto máximo. E falando em torcida, não dá para ignorar o risco que o clube corre por causa da atitude irresponsável daquele torcedor que atirou a garrafa em Cássio. O Palmeiras pode ser punido severamente, e isso afetaria diretamente a reta final do Brasileirão. Jogar sem torcida ou perder o mando seria um golpe duro. É inadmissível que, em pleno 2025, ainda existam pessoas que se prestam a esse tipo de papel, colocando em risco não só a própria segurança, mas também a do clube e de milhares de outros torcedores que se comportam com civilidade. Felizmente, ele foi identificado e retirado, mas o estrago pode estar feito. A expectativa agora é aguardar o julgamento, torcendo para que a punição não seja tão dura. Fora isso, a diretoria também precisa mostrar mais presença. A nota oficial repudiando o ato foi importante, mas é hora de se posicionar com mais firmeza diante de tantas arbitragens duvidosas que o clube vem enfrentando. O lance do gol anulado, a dividida do Gomes, o critério frouxo para marcações contra o Palmeiras, tudo isso tem que ser levado para a CBF com argumentos fortes. Não dá mais para aceitar que lances iguais sejam tratados de maneira diferente dependendo do clube envolvido. O Palmeiras tem força institucional, tem moral e precisa agir nos bastidores para proteger seus interesses. A reta final da temporada promete ser eletrizante. Disputa apertada no Brasileirão, decisão na Libertadores e um ambiente que pode virar do céu ao inferno dependendo do que acontecer nos próximos dias. O que o torcedor quer ver é um time guerreiro, que honre a camisa, que lute até o fim. Ninguém está pedindo espetáculo, mas sim entrega, organização e coragem. Chegou o momento de separar os que querem fazer história dos que apenas passam pelo clube. Quinta-feira é um divisor de águas. O Palmeiras não pode mais errar. A margem de falha acabou. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O torcedor alviverde está em polvorosa. Circulam nas redes sociais imagens inéditas que prometem incendiar ainda mais a discussão sobre a arbitragem no confronto entre Palmeiras e Cruzeiro. Fontes não oficiais garantem que os vídeos mostram lances decisivos que teriam sido interpretados de forma totalmente equivocada, mudando completamente o rumo do jogo. Especialistas em arbitragem comentam que, mesmo para os olhos menos atentos, fica claro que decisões cruciais não foram tomadas da maneira correta, e alguns apontam que erros desse nível não podem ser apenas acidentes de campo.
O burburinho não para de crescer, e torcedores do Palmeiras já falam em injustiça histórica. Alguns trechos das imagens mostram situações de impedimento mal marcado, faltas inexistentes e até pênaltis que, segundo analistas, deveriam ter sido assinalados a favor do time paulista. A revolta é ainda maior porque o time vinha jogando com extrema disciplina tática e técnica, mas acabou sendo prejudicado por decisões que, na opinião de muitos, alteraram o resultado potencial do confronto. No meio desse turbilhão, surgem questionamentos sobre a consistência da arbitragem e o uso da tecnologia de revisão de lances, que, aparentemente, não teria sido suficiente para corrigir os erros. As redes sociais fervem com torcedores comentando os vídeos, compartilhando trechos e discutindo cada detalhe. Alguns chegam a sugerir que há um padrão preocupante de decisões controversas contra o Palmeiras em momentos decisivos, alimentando ainda mais o clima de indignação. Enquanto isso, jogadores e membros da comissão técnica do clube evitam declarações públicas contundentes, mas bastidores dão conta de reuniões e conversas acaloradas. Há quem diga que esta situação pode até influenciar futuras decisões do clube em relação a reclamações formais junto às entidades responsáveis. E se a indignação do torcedor palmeirense já era grande, com essas novas imagens a sensação de injustiça se multiplicou, deixando o ambiente no estádio e nas redes sociais carregado de tensão, emoção e aquele clássico clima de revolta que só o futebol brasileiro consegue proporcionar. O que se discute agora é até onde vai a repercussão desse episódio, que promete dar muito pano para manga nas próximas semanas. Entre protestos nas redes, debates em programas esportivos e a insatisfação generalizada da torcida, o jogo se tornou mais do que um simples confronto. Transformou-se em símbolo de um momento polêmico que deixa claro que, no futebol, a discussão sobre a arbitragem nunca morre. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!